Agora eu vou mostrar para vocês um jeito simples de provar que um limite não existe. Vamos supor que eu quero calcular o limite quando xy tende a 0, 0 dessa φ de xy. Bom, a ideia é, se esse limite existe, quando xy se aproxima de 0, 0, a φ tem que se aproximar de um determinado valor. E aí eu vou usar uma técnica, que é, eu vou pegar duas curvas diferentes que se aproximam do 0, 0 e que o limite nessas curvas dão coisas distintas, tá? Então, primeiro, eu vou pegar a curva que vai... né, eu tenho aqui meu plano XY e aqui eu tenho o 0, 0. Então, eu tenho que pegar uma curva que acaba no 0, 0, né? Então, primeiro eu vou pegar uma curva simplesmente com o y igual a 0. Vou pegar uma curva com y igual a 0. Então, eu vou pegar essa curva aqui, ó. Vou fazer ela de verde para vocês. Esse caminho aqui. Esse caminho, o x vale t, né? E o y vale 0. Então, se eu calculo o limite quando t tende a 0 da φ de t 0, isso aqui é o limite quando t tende a 0 de t quadrado sobre t quadrado, que é 1, certo? Então, nesse caminho, está dando 1. Mas uma coisa que eu percebo, né, é que se o x igual ao y, esse negócio vai dar 0. Então, eu vou pegar um outro caminho, que é justamente o caminho em cima da reta x igual a y. Vou pegar esse caminho aqui, que é o caminho t, né? O x e o y valem t. E aí eu vou pensar nisso, o limite quando t tende a 0, da φ de t. Isso aqui é o limite quando t tende a 0 de t quadrado menos t quadrado dividido por t quadrado mais t quadrado. Isso aqui é 0, né? Então, olha só essa função. Se eu venho numa direção, eu encontro 0. Se eu venho por outra direção, eu encontro 1. Então, quer dizer, o xy ele pode se aproximar do 0 de duas maneiras diferentes, e a φ, uma hora está perto do 0 e outra hora está perto do 1. Então, com certeza, essa função não pode ter limite quando o xy se aproxima do 0, 0. Vamos dar uma olhadinha no gráfico dessa função? Deixa eu fazer o gráfico dela aqui para a gente. Só um segundinho. Essa função, então, é a x quadrado menos y quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado, né? Beleza. Vou atualizar aqui e vou pedir para ele mostrar o gráfico dessa função G2 para mim aqui. O gráfico só da função G2. Eu deixo o negócio mais ou menos pronto aqui para vocês, só para poder ficar editando. E olha só, deixa eu abrir aqui a janelinha do matemática. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo? Conforme o x e o y chegam perto do 0, 0, o que está acontecendo? Deixa eu dar um... Eu fiz do menos 3 até o 3. Deixa eu diminuir um pouquinho esse escopo do x e do y. Vou fazer do menos 1 até o 1 só. Eu acho que vai ficar mais fácil para a gente enxergar. Beleza, fiz. Reduzi do menos 1 até 1. Olha só o que está acontecendo com essa função.
perto do 0, 0, realmente, né, a gente tinha dito de um lado ela dá 0, de outro lado ela dá 1. É isso mesmo. Então essa função no 0, 0, ela não vai ter nenhum valor definido, né? Aqui ele aproximou para 1, mas perto do 0, 0 ela não tem nenhum valor definido. É isso, essa é a ideia. É por isso que esse limite não existe, né? Essa função tem um Grand Canyon, aí, ela tem um platô que ela forma, ela é descontínua, né? Na verdade, perdão, essa função não é descontínua, mas o gráfico dela apresenta uma quebra. Ela não é descontínua porque essa quebra acontece fora do domínio da função, tá? O 0, 0 não pertence ao domínio da função, então a gente não pode dizer que nesse ponto ela é uma função descontínua, não faz sentido, tá? Dizer que uma função não é contínua fora do domínio da função. Legal, então isso é um exemplo de como a gente pode provar que um limite não existe. A gente pega duas curvas diferentes e a gente mostra que essas duas curvas vão chegar em resultados diferentes, tá? Aí eu dou uma dica para vocês. Curvas que a gente gosta de pegar, que são curvas boas, né? Claro que você vai ter que olhar para a sua função, não tem essa de uma curva genérica que funcione sempre. Mas algumas curvas são comuns aí, por exemplo, a curva pela bissetriz, né? Que o x e o y são iguais, a curva pelo eixo y, a curva pelo eixo x, são todas curvas interessantes, né? E muitas vezes você vai querer se livrar de uma raiz quadrada, você vai querer colocar um t quadrado aí. Uma coisa importante, não adianta você pegar várias curvas e dar o mesmo resultado. Isso não quer dizer que o limite existe. Pode ser que o limite não exista, mesmo assim, tá bom? Isso só serve para mostrar que o limite não existe. É igual quando você faz os limites laterais, né? E eles dão coisas diferentes. No cálculo 1, a gente só tinha duas direções. No cálculo 2, a gente tem infinitas direções, né, para chegar em um ponto. E mesmo se você tentar em todas as retas, pode ser que mesmo assim a função não tenha limite naquele ponto, tá? Existem exemplos assim. Então esse método para mostrar que limite não existe, cuidado, ele não serve para mostrar que limite existe.